você for reparar no modo com qual a Bíblia é escrita, ela traz muitos poucos textos de ensinamento. Não estou dizendo que nós não podemos aprender com a Bíblia. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Nós aprendemos muito com a Bíblia, mas nós aprendemos através do modo com que a Bíblia foi escrita. E que modo é esse? A Bíblia é escrita dentro de um padrão muito simples e recorrente. A Bíblia conta a história do grande plano de salvação de Deus e de estabelecimento do seu reino, através da vida de pessoas. De Gênesis a Apocalipse, é vida de pessoas sendo contadas ali. Por exemplo, Gênesis 1, Gênesis 2, vai contar a vida de Adão e Eva. Qualquer capítulo, às vezes vai ter um livro que vai ser todo ele dedicado a um determinado trechinho da vida de uma pessoa. Às vezes vai ter um livro todo que é dedicado à vida toda de uma pessoa. Às vezes você vai ter mais de um livro dedicado à vida de uma pessoa. Por exemplo, os 4 evangelhos vão contar a história da vida de Jesus. 1 e 2 Samuel vão contar a história do profeta Samuel e os acontecimentos de Deus nos quais ele vivenciou, testemunhou e foi profeta. O livro pode ser qualquer livro, vamos pensar Jonas. O livro de Jonas conta um trecho da história de um homem chamado Jonas. Vai contar um trecho da sua história em que Deus aparece a ele, não conta antes de onde ele é, tem uma referência, mas não conta como foi a sua infância, não conta como foi a sua vida. Conta um trecho da história. Quando Deus aparece a ele, chama ele para fazer uma proclamação a Nínive, a ida dele a Nínive, o resultado disso, toda a aventura no trajeto, o resultado dessa ida a Nínive e como esteve o seu coração depois. Qualquer outro livro vai contar isso, vai contar dessa maneira. As cartas de Paulo contam exatamente isso. O livro de Apocalipse, ele vai contar um trechinho da vida do apóstolo João, quando João vai ao céu e vislumbra. Então ali tem a visão de João com relação aos últimos dias. Então toda a Bíblia ela é a narrativa da história de pessoas e ali no meio nós conseguimos perceber a vontade de Deus, ali no meio nós conseguimos perceber os ensinamentos do Senhor. Então quando eu disse que a Bíblia tem poucos textos de ensinamento, é que poucos textos são escritos com o intuito, assim, com o formato de ser uma lição. Por exemplo, um desses é Provérbios, é a lição de um pai para um filho. Então, esse texto de Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão, Provérbios ele é um dos poucos textos que é direcionado nesse sentido, mas mesmo assim não foge da ideia de biografia. É a biografia de um pai conversando com o seu filho, tentando dar ao seu filho a boa criação a esse menino. Então, o que a gente consegue compreender disso? De que a vida de pessoas que ouviram a Deus ou não ouviram a Deus, porque há também vida de Caim, por exemplo, é narrada nas Escrituras. E nós conhecemos bem a história de Caim para dizer que ele é uma pessoa que não ouviu ao Senhor. Mas nós conseguimos perceber, mesmo assim, a vontade de Deus ali posta, e os resultados da desobediência de Caim com relação a Deus. Esse fato de a Bíblia nos ensinar através da vida de pessoas me demonstra também de que a nossa vida deve ser assim, de que a nossa vida deve ser um testemunho de ensinamento,
de que ao olhar para a nossa vida as pessoas devam olhar para ela e reconhecer na nossa vida não méritos nossos, mas o atuar de Deus em nossa vida e a misericórdia dele nos permitindo ser um veículo de bênção nessa caminhada.